Bom, esses foram alguns exemplos de como os tipos de cristãos podem afetarem a questão no ambiente dos relacionamentos. Vamos agora ver uma terceira zona, terceira situação, na política. Né? Bom, o fato é que durante a maior parte da história a gente não tinha muito o que dizer sobre quem é o nosso líder. Felizmente, nós aqui no Brasil, entre outros países, nós temos uma democracia, a gente pode escolher o nosso representante. E aí vem a pergunta, quem? Quem é que a gente escolhe para ser nosso líder, né? E de novo, nós temos visões diferentes quanto a como a gente deveria fazer essa escolha. Vai ter gente que vai dizer, não, pouco importa a fé do cara. Pode votar num satanista, não dá nada. Contanto que o cara tenha a ideologia certa, né? Contanto que o cara tenha boas propostas, contanto que não seja daquele outro partido lá, né? Pode ser, tá valendo. Outros vão dizer, não, tem que votar em crente. Se você não votar em crente, se você estiver botando ateu lá no governo, você está em pecado e corre risco de ir para o inferno se fazer isso. E ainda vai ter outras visões intermediárias aí, né? Sem apelar para nenhum desses radicalismos. Mas o fato é que, independente de qual visão você adote, acho que a gente pode concordar que tudo ou mais igual é melhor ter líderes cristãos do que não. Líderes que tenham consciência cristã, eles tenderão a aprovar leis de forma mais alinhada à nossa fé, né? Aprovar as leis mais cristãs, reprovar as menos cristãs, terão maior chances de facilitar a propagação do evangelho, né? Menor chance de perseguição. Né? Dificilmente a gente vai ter um político cristão que vai instalar uma perseguição aos cristãos no país onde ele governa. Né? Então, a gente pode pensar que há assim certos benefícios em termos líderes cristãos. Vamos aí, vem o discernimento. Será mesmo que o candidato fulano é cristão? Que tipo de cristão ele é? Bom, vamos ver aqui o que pode acontecer se a gente falhar no discernir com respeito a esses tipos. Vamos pensar num falso convertido, um apenas intelectual. Por não possuir uma cosmovisão cristã, né, eles facilmente falharão em prover os benefícios que se teria, que se a gente espera de um líder cristão. Ou seja, esse facilmente vai aprovar a lei que não deveria estar aprovando e desaprovar a lei que deveria estar aprovando a julgar os ensinos do evangelho. Porque ele não pensa como cristão. Ele só tem uma fezinha ou nem isso tem, é só um picareta se passando por crente. Facilmente ele poderá, né, não cooperar com a ética cristã. Daqui a pouco você vai ter ali corrupção, daqui a pouco o cara vai instalar uma ditadura, né? Lembrando que ditadura não é simplesmente um governo forte, como algumas pessoas dizem. A ditadura é caracterizada por violação de direitos humanos, ou seja, por injustiça. E justiça é um valor cristão. Né? Então, esse cara facilmente irá protagonizar um governo injusto. Né? E é claro, essas pessoas até podem fazer alguns benefícios, tá? Mas provavelmente, se fizer algum benefício alinhado ao evangelho, será para ganhar voto. Não porque realmente estão preocupados em fazer algo de cristão no seu governo, né? E talvez, uma vez estabelecido no seu poder, poderão dar as costas, ok? Talvez Hitler seria aqui um bom exemplo, né? Como eu já disse, ele veio com aquela propaganda de que ele era um cristão positivo, né? Dizendo como cristão para ganhar um voto, chegou ao poder, né? Uma Alemanha extremamente cristã, ele chegou ao poder, e uma vez no poder, ele não hesitou em perseguir a parte da igreja cristã que o condenava, que o rejeitava. Né? E aqui é sempre bom lembrar, né? Às vezes a pessoa pode protagonizar liberdade de rito, mas não liberdade religiosa. O que é liberdade de rito? É o governo que não impede você de ir na igreja, de você ter uma Bíblia, mas você não pode fazer nada do evangelho que contradiga o governo. Se você, por exemplo, dá uma de João Batista, e com base no evangelho você denunciar os males do governo, você poderá acabar sendo perseguido. Porque na prática você não está tendo liberdade religiosa, você não está tendo a liberdade de exercer a fé cristã plenamente, apenas de cumprir os ritos religiosos, de ir à igreja, de ler uma Bíblia, de fazer uma oração, e para por aí. Então, às vezes, o cara olha para um cristão assim, né, e diz, eu sei que ele não é muito dedicado a Deus, mas, poxa, pelo menos ele fala de Deus, então eu sei que liberdade religiosa vai ter. Até o cara implementar uma ditadura, e aí o que você acaba tendo não é liberdade religiosa, é só liberdade de rito, e olhe lá. Às vezes nem isso. Então tem que ter cuidado com essa questão de discernir quem é que você está chamando de cristão no meio da política. O que dizer do pseudo-cristão? Ele poderá trazer uma negatividade espiritual para a população, né? Daqui a pouco o cara está lá consagrando o país a entidades, sei lá o que, né? Complicado. Risco de algumas doutrinas afetarem a estabilidade e bem-estar da sociedade. Eu peguei aqui um exemplo, é difícil, mas imagine, por exemplo, ali um mórmon que defende poligamia, né? Nós temos pesquisas que mostram que existe uma correlação entre sociedades serem polígamas e piores, situações sociais e econômicas piores. Tá? E não seria só uma correlação espúria,
Na verdade, a poligamia ela traz alguns problemas sociais e tende a contribuir negativamente com a sociedade. Imagine você ter um líder político que defende uma ideia dessas e consegue emplacar num congresso e daqui a pouco a sociedade está sendo piorada. Né? E é claro, nós temos assim um pouco de risco de perseguição religiosa, ok? Nada muito grande, né? Mas vamos pensar ali os problemas entre os muçulmanos, né? Nós temos os sunitas, os xiitas, que discordam ali, se não me falha a memória, com respeito a quem seria o correto herdeiro de Maomé. E muito embora eles tenham ali uma doutrina que talvez seria pequena, né? Uma diferença doutrinária talvez seria pequena, os caras estão lá se matando, né? Então, é possível sim que uma religião pseudo-cristã, uma vez tomando aí o poder, né, sendo mais proeminente, acabe sim fazendo coisas contrárias ao evangelho. O que dizer de um político que é apenas religioso? Provavelmente não vai ter muita diferença do que é meramente intelectual. Mas, é claro, poderia ser um pouquinho melhor, porque como ele vai na igreja todo domingo, né, ele tem alguma noção, né, ele está assistindo aos cultos, afinal de contas, então alguma noção do evangelho, conforme o caso já tem. E aí talvez a gente possa esperar ali um pouquinho mais dele. Mas, em última instância, de novo, é a pessoa que está ali para ser feliz. Então, se aparece aquela propina em cima da mesa, né? E se ele acha que a propina vai fazer ele feliz, que nem a oração do pastor fazer ele feliz, lá vai ele aceitar a propina, né? Então, também pode trazer problemas. O que dizer do cristão parcial? Bom, como ele tem um comprometimento maior com o reino, a gente pode esperar mais dele. Esse já vai ser o cara que talvez, vai ser bom. Vai ser bom ter um político assim, né? E geralmente os erros, né, que a gente vê os cristãos parciais fazendo, peguemos os estereótipos que eu mencionei, eles talvez não afetem tanto a questão política, né? Mas não vamos assim cegamente dizer, então tá valendo, esse aí já tá de boas. Porque dependendo do pecado, pode ainda dar problema. Né? Peguemos o exemplo que eu dei do intelecto, né? Olha lá, meu irmão, o pastor fulano de tal está se candidatando à presidência. Tá? Vira e mexe, a gente está vendo situações assim, né? Aí tu vê, não, o cara é de Deus, o cara leva uma Bíblia lá pro debate e tal, pô, esse cara é de Deus e tal. Mas e se ele é um cristão parcial do intelecto? Ou, melhor dizendo, da ignorância, né? Aí o cara vai lá querer ser presidente sem ter feito um cursinho de economia, sem ter entendido um beabá de direito. E pronto, daqui a pouco tá lá o cara super bem intencionado, o irmão que tá ali com amor a Deus, e ama a nação e quer botar o país para frente, mas por ignorância sai aprovando lei errada e pronto, lá dá zebra, lá dá problema. Então, cristão parcial ainda pode ser um exemplo de alguém que vai nos deixar na mão.